Bom, boa noite, gente. Iniciamos a gravação da nossa oficina de produção executiva. Estou aqui com o Gabriel, meu amigo, e a gente vai estar fazendo essa oficina juntos. Serão 8 encontros. Esse primeiro é mais uma introdução sobre o curso, a gente discutir alguns termos mais gerais e principalmente o que a gente vai estar fazendo aqui ao longo desses encontros. Eu sou Manuel Figueiredo, um prazer estar com vocês. E o perfil que eu estou falando é da Trupe Pirlim Psiquice, que é um grupo de teatro que temos na cidade de Espírito Santo do Pinhal. Eu, o Gabriel, o Ari, que também está conosco aqui no grupo. E, bom, vamos nos apresentar e depois apresentar esse grupo de por que decidimos formar ele em Pinhal e quais são os nossos objetivos com isso. E espero que a gente possa conversar bastante, debater as ideias que a gente está fazendo, que já fizemos ao longo da nossa trajetória artística, e também o que vocês estão fazendo e que vocês pretendem fazer na produção cultural, principalmente com foco aqui na Lei Paulo Gustavo, que é o projeto que a gente mais vai debater aqui, o que a gente está planejando, o que você está planejando, e assim, com essa troca, eu espero que a gente fortaleça as nossas ideias, certo? É isso aí, Manuel. Gente, meu nome é Gabriel, eu vou ministrar o curso junto com o Manuel. E aí, como ele disse, a gente vai começar se apresentando individualmente para vocês saberem um pouco quem nós somos, né? Aí a gente abre para falar um pouquinho da Pilim Psiquice e depois a gente explica o currículo desse curso, né, para vocês. Então, meu nome é Gabriel Sobreiro, eu tenho 24 anos, eu sou ator e produtor cultural, formado no bacharel de artes cênicas da Unicamp. Atualmente eu estou trabalhando aqui em São Paulo e tenho vários projetos de produção cultural, trabalho com iluminação cênica, trabalho com direção teatral, dramaturgia, toda essa história, né? É um pouco isso. Eu trabalhei durante 4 anos num grupo de teatro de Campinas, chamado Os Geraldos, e dentro desse grupo, trabalhando na equipe de gestão, eu pude entender um pouco mais e me aproximar mais de outros produtores também, que são muito relevantes no cenário brasileiro, mas principalmente de entender como é que funciona o planejamento de um grupo. Então, era um grupo que tinha 20 integrantes que trabalhavam na produção, uma produção toda dividida em áreas para dar conta de, de projetos desde editais municipais, passando pelos editais estaduais, como o PROAC, PROAC CMS, até chegar em editais maiores, né, que são os federais, por meio da Lei Rouanet, ou a Lei de Incentivo à Cultura. Então, é um pouco essa a minha experiência, e eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco com vocês. Sou de Pinhal, importante dizer isso também, eu e Manuel somos de Pinhal, então também tem uma aproximação muito grande com o cenário cultural da cidade, né? A gente sabe mais ou menos como funciona produzir cultura no interior do estado de São Paulo e ainda mais nas cidades pequenas do interior do estado de São Paulo. Então a gente sabe a dureza que é. E saindo um pouco de Pinhal, né, indo para Campinas, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, eu acho que retornar para Pinhal é uma forma de trazer ferramentas que a gente tem visto que funciona por aí para produzir os próprios trabalhos. Oh, maravilha. Eu sou o Manuel, eu tenho 25 anos, nasci em Pinhal também, e desde que eu fazia teatro aí em Pinhal, desde 12 anos de idade, que eu fazia com o Ari, fazia na escola, uma das grandes questões para mim era, putz, será que isso é muito legal, isso é muito bom, mas como que eu ganho dinheiro com isso? Como que eu pago minhas contas fazendo arte? Como que eu consigo ser artista e pagar as minhas contas ao mesmo tempo? E em 2016 fiz uma peça com o Gabriel e a gente fez em Pinhal e a gente produziu a peça de teatro que já era chamada A Máquina. E o Ari também fez toda uma assistência de
dar o grupo para a gente ali, dar uma liberdade muito grande de a gente fazer o que a gente queria. E daí foi a primeira peça que eu botei mais a mão na massa da produção, e daí eu entendi, putz, cara, eu acho que esse negócio dá certo quando eu tento estar por dentro das coisas, quando eu consigo sacudir um pouquinho para conseguir mais recursos. E, bom, esse foi o primeiro projeto amador que me teve uma fagulha ali de tipo, putz, eu quero ganhar dinheiro com isso, eu quero trabalhar com isso. E daí, no ano seguinte, fiz vestibular e vim para o Rio de Janeiro fazer o Unirio, fiz bacharel em atuação cênica, entrei num grupo de teatro chamado Egrégora, e esse grupo a gente tentava buscar maneiras de conseguir recursos é, pelo Instituto de Teatro Internacional, pela Unesco, tentava fazer festivais de teatro articulado pela Unirio, pela universidade, mas buscando maneiras ainda que para mim era um pouco confuso de como conseguir dinheiro, como captar recursos. E só no Rio de Janeiro, e trabalhando como ator com teatro, às vezes com audiovisual. E aí, o Gabriel, a gente desenvolvia alguns projetos em Pinhal, pensando, putz, mas calma aí, em Pinhal, como que a gente consegue dar uma aula de teatro? Como a gente consegue fazer uma peça de teatro, mas pagando todo mundo? Como que a gente consegue ser pago com isso? Porque para a gente, por mais que o amor pela arte é muito grande, para se dedicar uma vida a ela, o amor só não paga as contas, né? E se a gente tiver, quanto mais profissional a gente vai se desdobrar, menos tempo a gente vai ter para estar fazendo esse negócio, que é o que a gente escolheu fazer para o resto da vida, né? Ou por agora. Mas se é para fazer agora, que a gente faça bem, né? Que ache os meios para isso. E por isso que me anima muito a gente estar falando desse tema aqui com vocês e a gente está discutindo esses meios de produção ao longo desses encontros. E agora eu acho que é interessante falar o que foi a Trupe Pelim Psiquice, que foi o grupo que a gente formou em Pinhal e que foi responsável da gente ter mais maneiras de articular essa produção cultural em Pinhal. Eu vou, para abrir essa apresentação, eu vou ler um currículo nosso, que eu acho que ele sintetiza bem, né, o que é o grupo, e aí a gente consegue falar um pouco mais sobre como isso aconteceu, e vocês vão entender tudo do porquê que a gente está falando tudo isso, tá? Fica tranquilo. A Trupe Psiquice foi fundada em 2021, durante a pandemia, a partir da necessidade de revirar baús, remexer figurinos e garimpar objetos antigos para remendar uma peça de teatro que conversasse com o tempo presente. No auge do isolamento social, surgiu a ideia de criar um espetáculo em formato drive-in, com o público mascarado e enlatado em seus carros. Através de recursos da Lei Aldir Blanc, surgiu o espetáculo Presta Atenção, escrito por Gabriel Emanuel, a partir da obra de João Guimarães Rosa, e dirigido por Ali. Foram realizadas 2 temporadas de apresentação em diferentes espaços, incluindo 4 fazendas, 2 clínicas psiquiátricas e 4 praças. Em 2022, o grupo realizou uma ocupação urbana chamada Museu da Desobediência. Em 2024, projeta o lançamento de 2 curta-metragens, Rurais e Tudo que Não Fiz Até Agora. Além das ações de difusão cultural, a Trupe Psiquice também tem uma frente de oferecimento de ações formativas. Em 2021, foram realizadas 2 palestras literárias em parceria com a Unipinhal, com temas A Criação Dramática a partir da obra Rosiana e Teatro e Sociedade, o trabalho de Augusto Boal. Em 2024, em parceria com o Departamento de Cultura de Espírito Santo do Pinhal, o grupo realizou uma oficina de elaboração de projetos culturais com duração de 2 semanas e realizará uma mentoria da Lei Paulo Gustavo com duração de 2 meses. Além disso, no segundo semestre de 2024, será realizado um conjunto de oficinas nas áreas de atuação para câmera, produção cultural e preparação vocal. Pois é,
Quando a gente começou durante a pandemia, a gente só iniciou porque eu e o Gabriel, a gente estava em Pinhal, a gente voltou para Pinhal por conta da pandemia, eu do Rio de Janeiro, o Gabriel que estava em Campinas, e graças ao recurso, graças a isso, à profissionalização, a gente conseguiu formar um grupo que depois a gente deu continuidade. E essa peça de teatro, o Pré-Extensão, a gente fez 2 temporadas, com 12 apresentações cada temporada, e a especificidade que a gente encontrou em Pinhal de como monetizar isso foi apresentando em fazendas e buscando patrocínios particulares, além de leis de incentivo. Ou seja, a gente procurou estar somando os meios de captação. A gente não ficou limitado ao só o que a Aldir Blanc poderia nos dar, porque a gente ficaria muito limitado. A gente tinha R$ 10.000 para fazer uma peça de teatro, e graças a patrocínios diversos, a gente conseguiu triplicar, mais que triplicar esse valor. E aqui, durante essa oficina, a gente pretende, inclusive, mostrar o projeto escrito, como que surgiu essa ideia, como a gente dividiu esses valores e quais foram as maneiras que a gente buscou para estar captando esses recursos. Porque todo mundo, durante essas 2 temporadas, foi pago, desde o espaço que a gente utilizou até todos os técnicos. E, paralelo a isso, a gente foi buscando maneiras de, vamos dar uma oficina sobre isso. E para quem? Para a Unipinhal, para o curso de letras. Mas foi tentar dar continuidade nesse trabalho por outros meios, né? Outras maneiras. Exatamente. E a gente começou fazendo essa apresentação, primeiro minha e do Manuel e depois do grupo, porque eu acho que é importante contextualizar vocês qual é a realidade das pessoas que estão mediando esse conhecimento para vocês, né? Então, a nossa realidade somos do interior do estado de São Paulo, saímos do interior, no caso, saímos de Pinhal, né? Eu continuei em Campinas, o Manuel foi para o Rio, buscamos ferramentas e voltamos para tentar experimentar alguma coisa na cidade. E a coisa funciona, porque tem planejamento. A gente vai falar muito sobre planejamento nesse curso. Apresentando a vocês, então, o nosso curso de produção executiva, ele tem 8 aulas, ele é composto de 8 aulas, então, sendo aulas semanais, né, toda terça-feira, nesse horário, das 20h30 às 22h30. E a gente vai passar por diferentes processos que envolvem isso que a gente chama de produção cultural. A ideia, um pouco, é instrumentalizar vocês para entender como é que você produz um projeto do zero, desde a escrita do projeto, passando pela fase de pré-produção, pela fase de produção e pela fase de pós-produção, que é o que são os trilhos, né, que norteiam um projeto desde a ideia até a prestação de contas, que é quando a gente se livra da responsabilidade, enfim, a gente entrega, né, o projeto de fato para o patrocinador, ou para o edital, ou para o governo, sei lá. Esse curso, ele está sendo viabilizado por meio de uma parceria com o Departamento de Cultura de Espírito Santo do Pinhal. É importante dizer isso, e aproveitar esse espaço para agradecer também a parceria do Alê e da Valéria, com quem a gente dialogou muito para conseguir oferecer, né, esse curso para vocês. E a gente pede para vocês ajudarem a gente a espalharem a informação de que esse curso está acontecendo. Como essa é uma aula introdutória, ainda é possível que as pessoas comecem na semana que vem. Então, disparem mesmo, porque, assim, eu conheço muita gente que sempre que me encontra fala, nossa, precisa de um curso de produção, né? Nossa, precisa... E, assim, está acontecendo. E a gente tem que ajudar essa informação chegar até todas essas pessoas, né? Então, a gente pede a colaboração de vocês. E até porque a gente vai estar fazendo esses encontros em grupo, e parte dessas aulas a gente vai estar fazendo uma mentoria particular com os aprovados na Lei Paulo Gustavo. Como a gente tem essa ênfase na Lei Paulo Gustavo, um dos objetivos principais é porque muita gente que aprovou
recurso, que já recebeu esses recursos, estão com o dinheiro na conta e agora falta a parte de fazer o projeto. E por isso que é tão interessante essa troca entre a gente, porque algumas pessoas aqui que estão no nosso grupo me chamaram e me perguntaram, pô, mas será que é possível eu, com o tipo de arte que eu faço, eu consigo monetizar isso? Consegue. E qual que é a maneira mais eficiente para isso? A gente vê quem está captando, de que forma que está captando. Entender os modos operantes de quem já está trabalhando com isso faz a gente vislumbrar as possibilidades da gente aplicar na nossa vida, né? Essa maneira, o que a pessoa está fazendo em si. E por isso que eu gostaria que a gente tivesse realmente um espaço de diálogo, porque quanto mais a gente trocar, tenho certeza que será mais produtivo. Então, começando um pouco, entrando nessa aula de introdução, né? É engraçado que a gente disponibilizou um formulário, né? Para as pessoas realizarem as suas inscrições. Inclusive, depois eu vou mandar no grupo de novo, para quem não preencheu o formulário, preencher. É importante para a gente saber o que vocês vão escrever lá, nas perguntas que a gente fez, né? Mas eu queria já começar fazendo uma provocação. A ideia agora é abrir um espaço para a gente se conhecer, para vocês falarem também, né? Quem vocês são, o que vocês fazem, o que comem, o que desejam. Mas lá no formulário, eu fiz uma pergunta que era se você já realizou um projeto cultural. E é engraçado que eu conheço muitas pessoas, né, que preencheram um formulário e teve muitas respostas do tipo, não, eu nunca fiz um projeto cultural. E aí me ficou uma dúvida, assim, que eu queria abrir, jogar aqui na roda e abrir para ver o que vocês acham sobre isso. Queria saber o que vocês acham que é um projeto cultural. O que define, o que é um projeto cultural? Aí fiquem à vontade para abrir o microfone e responder. Só peço que seja um por vez, por gentileza. Não trava a internet aqui. Para quem aprovou um projeto cultural e que aprovou a lei que está aqui no nosso grupo, conta um pouco do que está fazendo, que é um projeto cultural na perspectiva de vocês, sabe? Qual foi esse pontapé? O que é esse projeto cultural que está fazendo? Você como que configura projeto cultural? É assim, vou tentar ser mais específico na pergunta, tá? A gente sempre ouve essa expressão, né? Ah, o projeto cultural, projeto cultural, projeto cultural. Aí eu fico pensando, o que será que é esse projeto cultural? Por exemplo, vou jogar na roda aqui. O Ari, por exemplo. O Ari faz teatro desde que ele é criança. Já fez 30 mil peças de teatro, né, Ari? 30 mil é pouco, né? Ô, Ari, você já fez um projeto cultural? Então, quando se pensa em projeto cultural, a gente pensa logo em alguma coisa assim bem elaborada, né? Todas as partes, e geralmente a gente pensa que é um projeto escrito, né, planejado, mas acredito que uma montagem de uma peça de teatro, que muitas vezes a gente arruma o texto e faz os ensaios e todas as partes necessárias para essa montagem, com toda a técnica, etc. e tal, a gente está já executando sem muitas vezes ter colocado no papel, como eu estou dizendo, que a gente pensa que seja um projeto, né? Então, nesse sentido da montagem teatral, por exemplo, já é um projeto, sem você ter, às vezes, definido
os passos para a realização dele, né? Exatamente. Ari, eu queria chegar bem nisso. Porque eu vi muita gente que já fez muito projeto cultural e que, como aparece essa expressão, né, projeto cultural, a pessoa se assusta e ela fica achando que projeto cultural tem que ser aprovado na Lei Rouanet. Então, se eu nunca fiz um projeto pela Lei Rouanet, eu nunca fiz um projeto cultural. E é mentira. Aí, quando eu venho para uma oficina de produção cultural, a pessoa vem para aprender como é que faz a produção cultural. E, na verdade, a gente já faz. É importante começar essa oficina já desmistificando a ideia do que é um projeto ou do que é produção cultural. Porque isso daí todo mundo faz. Aí eu vou fazer outra pergunta aqui, que é, o que vocês acham que é produção cultural? Então, a Ari falou de projeto cultural, eu tenho uma coisa que eu quero realizar, eu vou lá e realizo. Agora, o que vocês acham que é produção cultural? Sem acertar ou errar, tá? O que vem na sua cabeça quando você ouve essa expressão? A produção é quando a gente elabora toda a estratégia para alcançar o objetivo final. Então, desde toda a equipe técnica, desde todas as partes técnicas, né? Pré-realização e pós-produção. Então, tudo isso acaba envolvendo a parte da produção, né? Maravilhoso, Cássio. Estratégia. Anotei aqui essa palavra, tá? Deixa eu voltar para ela. Quem mais acha? Falem mais coisas aí. O que vocês acham que é produção cultural? Vamos engrossar esse caldo. Você acha, Magrão? Bom, projeto, eu acho que eu tô a vida inteira nisso, né? Sempre um evento, sempre alguma coisa que eu me proponho a fazer, eu me disponibilizo a fazer um evento, e eu acredito que seja isso, né? E aproveitando o gancho, me apresentando, né? Vocês me conhecem, mas tem alguém que não me conheça, eu tô na música desde sempre, né? E há 10 meses para cá eu me concentrei no levantamento da banda Cardeal Leme, que é aqui da cidade, que estava parado, e estão voltando ativo. Já consegui, graças a Deus, alguns passos importantes através de deputado, de Câmara Municipal e Prefeitura. Porém, a grande dificuldade é remunerar a minha pessoa, entendeu? Para a banda, eu já consegui grandes coisas, já projetos muito legais para a banda, mas não consigo me remunerar, porque eu faço parte da diretoria e a diretoria não pode receber, entendeu? Então, a hora que eu vi que vocês estavam fazendo essa aula, para mim, foi muito importante, porque a dificuldade minha agora é remunerar a minha pessoa. E faz 10 meses que eu estou lutando, né? Consegui bastante coisa para a banda, mas para a minha pessoa, nada, né? Então, por isso que eu achei muito interessante essa videoaula e quero aproveitar ao máximo aí. Mas é isso, é disponibilizar, fazer um evento e estar preparado para fazer. Obrigado pela oportunidade. Imagina, bem-vindo, Magrão. Que bom que você está aqui. O que você acha, Charlinho? Fala para mim. O que é produção cultural? Tirar aqui do. Então, eu acho que talvez pensando justamente nessa proposta de desmistificar isso, pode ser uma coisa muito menor do que se imagina, é algo estruturado e uau, super produção, assim, às vezes, sei lá, eu fico pensando, a ideia de você juntar pessoas e reunir e criar um evento ali que não necessariamente precisa ser oficializado por alguma instituição, já, para mim, parece uma produção cultural. Está produzindo algo, um espaço, seja ele eu sinto, né, pelo menos isso, seja ele mais informal, mas que está tendo rola uma troca, acontece uma troca cultural em que se ensina aprendizagem e é passado aí a questões culturais nisso. Eu diria que talvez é uma visão menos burocratizada do conceito como um todo, assim.
E bem pelo que você falou também, de tipo, muita gente aqui, eu fiquei me entendendo, será que eu fiz parte dessa galera que respondeu isso e falou, peraí, eu acho que você já fez coisa, só que você ficou meio assim com o termo, porque sim, existe uma burocratização e um peso nesse termo. Fala pra gente quem é você, Charlinho. Se apresenta. Ah, tá. Oi, gente. Também sou pinhalense, também estou no mundo das artes aí, sou formado em artes visuais pela Unicamp, formei um pouco ali no meio da pandemia, e estou no mundo da música também, desde os 13 anos, e mundo das artes também, e desde que me formei, trabalho, é bem o que o Gabs, inclusive, falou, né? Você tem um trabalho que sustenta teus boletos e tem um mundo que, na verdade, te cativa e que tua alma, vamos dizer, está mais ali. No meu caso, eu faço apresentações no mundo da música, tenho meus trabalhos como artista visual, mas acabo ainda tendo um ramo mais hoteleiro, assim, que minha família tem um hotel, eu estou cuidando junto com eles. Mas sim, eu acho que quem sou eu? Acho que essa é basicamente isso. Me interessou muito esse projeto de vocês, essa proposta dessa oficina, oficina não, as conversas e tudo, porque justamente nós já tivemos essa conversa, né? Tanto eu com o Gabs quanto também, não, com vocês dois, com o Manu também, então assim, foi bem, calhou super. Estou morando em São Paulo, justamente um dos motivos de eu ter voltado para São Paulo foi vamos atrás desse mundo das artes. A galera fala que tem que ser não que tenha que ser nesses grandes centros, mas eu falei, meu, deixa eu compreender aqui, deixa eu tomar um tapa da vida, mas saber dançar de acordo. E, bom, acho que é isso, acho que essa define um pouco do quem eu sou. Legal. A gente vai ter tempo ainda para deixar mais complexo quem você é. Queria só Muito voltar no sucinto, Cássio. né? Queria só voltar no Muito. Cássio. Queria saber quem é você, Cássio? O que você faz? O que te trouxe aqui? Nossa, gente, é um pouco difícil de eu falar quem sou eu, o que eu faço, mas sou o Cássio, tenho 32 anos, trabalho com produção cultural desde de 2015 para 2014 para 2015. Também trabalho no ramo de bens de consumo da Unilever, já tem basicamente uns 11 anos. Sou formado em publicidade, comunicação social, tenho especialização em produção cultural, inclusive eu fiz. Uma das minhas professoras foi a Amanda Del Duque, lá do Geraldos. Eu tive a Carol, né? A Carol, tive aula com ela. Maravilhosa. Cheguei até a fazer um teste lá no Geraldos também para produção, mas por conta dos horários do CLT acabou não dando certo. Trabalhei no Grupo Comedy em Campinas durante 5 anos, estagiário, produtor, e também tenho parceria com uma companhia de teatro em Hortolândia que chama Cia Odu. Atualmente a gente vai completar 2 anos de coletivo Ubuntu Cultural aqui em Pinhal, no qual eu sou das cabeças pensantes, produtor, diretor, enfim. Acho que basicamente esse sou eu. Maravilhoso. Obrigado, viu, Cássio? Que bom que você trabalha numa empresa de distribuição de bens. É interessante. A gente vai usar muitos termos empresariais para a produção que parecem ser dor de cabeça, mas que na verdade só abre caminho, né? Uma das referências para a nossa oficina, para esse curso, é um cara, um pesquisador de produção cultural chamado Rômulo Avelar. Alguém já ouviu falar sobre esse nome? Já ouviu, Cássio? Não. Legal. O Rômulo, ele foi gestor do Grupo Galpão, que é um dos grupos mais conhecidos do Brasil. É um grupo de Belo Horizonte, que já tem quase 40 anos de estrada. E o Rômulo, ele tem um livro maravilhoso publicado, que chama O Avesso da Cena. Olha que bonito esse nome, O Avesso da Cena. É um livro sobre produção cultural, em que o Rômulo, ele é formado em administração. Ele foi por muitos anos administrador de empresas. E aí o Grupo Galpão convidou ele para ser gestor do grupo.
E ele, nesse livro, inclusive, Cássio, você vai se interessar por isso. Nesse livro, o Rômulo, ele articula muito como os termos da administração, eles são renegados pela galera do teatro por pensar que engloba só uma lógica empresarial, de produtividade, quando, na verdade, tem muitos termos e estratégias que podem ser emprestados da administração de empresa para auxiliar um gestor cultural a cuidar do seu espaço cultural, do seu grupo cultural ou do seu projeto cultural, né? Então, a gente também vai flertar com alguns desses conceitos do Rômulo. Queria ouvir mais uma pessoa ainda que está de câmera fechada, não sei o quê, para a gente seguir para frente. Sei lá, Anaí, Caio, Matheus, quem quer? Saulo, Carla. Então, gente, eu estou aqui mais muito como curioso também, e para aprender um pouquinho. Eu sou o Saulo, eu sou formado em História, eu trabalho agora dando aula, mas eu tenho envolvido com música, eu sou baterista há uns 20 anos, e eu tenho me envolvido com bandas de rock, metal, desde 2006, 2007, com músicos aqui da nossa cidade, de Mogi de Guaçu, de Poços de Caldas. Então, assim, tem essa trajetória paralela na música, que, na verdade, sim, foi muito mais por paixão do que por carreira, assim, e é isso, assim, é como se fosse um lado B da minha vida, e aí eu estou aqui mais para aprender mais mesmo sobre produção cultural, talvez como envolver um pouco da minha experiência, que é muito mais como um performer, né, e freelancer e tal. Legal, Saulo. Bem-vindo, viu? Caio, abre o microfone e fala pra gente aí o que você faz. Duvido. Caio mandou aqui no chat uma coisa. Ó, a Anaí tá na faculdade, mas ela tá ouvindo tudo, tá? O mais interessante é porque é muito de estilo, né? A área de cada um e como que cada um se relaciona com a arte. O Magrão produzindo, né? Reunindo esse monte de gente para fazer uma banda, ou o Shire que faz o trabalho dele ali de, de gráfico, né? Com os seus desenhos, a sua música, que é um trabalho mais individual, como que a produção pode ser muito abrangente. Caio, seria muito legal se você abrisse seu microfone para se apresentar e dizer o que você faz, porque eu conheço o seu trabalho, cara. Eu sei que você faz o trabalho de colagem e pintura, mas a gente está aqui para discutir exatamente isso, sabe? Aonde que cada um está na sua ação artística, porque tenho certeza que todo mundo aqui tem essa pretensão, né, de profissionalizar o projeto. Então, qual seja a sua etapa como que você faz arte, você tem muito a contribuir aqui. Mas fica à vontade também, que a gente vai ter bastante tempo nos próximos encontros aqui para a gente conversar. Eu gosto muito dessa pergunta do Gabriel, de o que é o projeto e o que é a produção, né? Até pelas etimologia da palavra, projeto, que seria você criar um plano, né? Você projetar aquilo que você vai fazer. Enquanto produção é você fazer existir, né? Você colocar em cena. E como que quanto mais eu amadureço na profissão, e não tenho todos os anos de profissão, e estou num eterno caminho de estar aprendendo, mas percebo que o quanto que vale a pena projetar, você pensar sobre o seu projeto, pensar sobre a sua execução, antes da execução, antes de chegar a hora do vamos ver, do fazer aparecer. E eu acho que, para mim, essa é a principal diferença entre projeto e
produção? Por exemplo, vou... O Ari levantou a mão uma hora. Ari, você quer falar? Fala, abre seu microfone aí. Tá fechado aqui o microfone, Ari. Não tô te Está ouvindo. fechado. Oi. O pessoal tem colocado aí o trabalho de cada um. Eu acho que seria interessante a gente colocar o da gente também, né? Nós Claro, venha. produzimos, já que estamos falando em produção, nós produzimos aí uma estreia agora domingo, antes de ontem, nós produzimos qualquer coisa. Foi um sarau que fizemos, uma colagem, né? Nós apresentamos aqui pelo grupo Flacos, que esse aí eu participo dele desde 2007, aqui em Espírito Santo do Pinhal. E nós vamos participar também do festival em Indaiatuba no dia 27 de abril agora. O ano passado nós tivemos em Alto Paraíso de Goiás e fizemos a montagem lá do Castelo de Mulumi e estou aguardando uma confirmação de uma negociação numa escola particular aqui do Espírito Santo do Pinhal, para a gente fazer uma montagem para novembro. Não temos a data ainda, mas seria no final do ano, uma escola infantil e educação fundamental, que é esse que está sendo o nosso trabalho no momento. A gente faz teatro já desde quando me conheço por gente, sempre uma atividade paralela à minha ocupação profissional, né? E estou vendo vocês aí, todos têm a sua formação cênica, eu tenho a prática. Ari, e qual é a sua formação? No que você trabalhava formalmente? Então, eu concluí um curso de pedagogia em 79, junto com o curso de agronomia, mas eu me dediquei à educação. Foi nessa atividade aí profissional que eu me aposentei. Trabalhei no Goiás 28 anos, né? O estudo foi feito aqui em Pinhal, em São João da Boa Vista. Agronomia aqui, pedagogia em São João. E fui para Goiás, passei 28 anos lá na educação, foi quando me aposentei em 2007. A minha esposa era aqui do Espírito Santo do Pinhal, então quando eu vim para cá, e trabalhamos aí desde então com o Teatro Flacos. Em 2021, como vocês já falaram aí, nós estamos com a Perlim Psiquice. Esse trabalho na escola que vamos fazer agora, para a produção para novembro, através da Perlim Psiquice. Maravilhoso, Ari. Obrigado. Para revirar aí esse caldeirão, dessas duas perguntas que eu fiz, para a gente iniciar, a ideia, já falei, né, é desmistificar. Beleza, né, aí? Beleza, depois você vê a aula gravada, hein? E pode comentar bastante, mas esse recado aqui vale até para quem for assistir depois. Para responder essas perguntas que a gente está fazendo, por favor, utilizem o grupo, porque a gente vai botar muito material pedagógico lá e a gente espera que seja um espaço para trocação de ideia. Se você está vendo depois, tem alguma dúvida, manda ou se apresenta. E tenho certeza que vai contribuir ainda mais aquele grupo. Exatamente. Então, a ideia é desmistificar um pouco, né, do que a gente acha que é produção cultural. É a principal ideia desse curso, tá? Facilitar as coisas que a gente acha que são dificultosas. Então, fico pensando assim, ó. Quando eu penso num projeto, o Manuel usou bem assim a etimologia, né? Projeto é uma coisa, vem do verbo projetar, né? Ele está muito mais ligado a uma ideia. E é uma coisa pontual.
Quando eu projeto, eu estou imaginando uma coisa pontual. Aí, para deixar ele mais simples de entender, eu vou pensar numa coisa assim, eu quero fazer um churrasco. Quero fazer um churrasco com 20 amigos, por exemplo. Quando eu tenho essa ideia, eu falo assim, olha, eu quero fazer um churrasco com 20 amigos. É tão somente uma ideia na minha cabeça, certo? Um projeto, digamos assim. Para fazer com que isso aconteça, tem uma série de coisas que eu preciso organizar para esse churrasco dar certo, correto? Envolve, por exemplo, Charlinho, se você vai organizar um churrasco, pode ser um churrasco vegano. No meu caso, eu sou vegano, então só vai ter legumes, tá bom? Mas, para organizar um churrasco, Charlinho, o que que você precisaria pensar, por exemplo? Então, eu teria quase um pouco menos restrito porque eu sou vegetariano, né? Então, eu ia pensar num queijinho também. Mas sim, que ia ter que pensar em carvão, ia ter que pensar nos materiais que você ia precisar, o material dos espetos e tudo mais, e a própria churrasqueira. E que ir atrás desse Então, material básico. ó, por exemplo, você citou aí, você teria que ter uma lista de compras, certo? Uhum. O que mais que você tem que fazer? Se você só fizer a lista de compras, você vai ter que comer tudo sozinho, certo? Ah, é verdade, né? O que Tem que mais ter você a tem que fazer? lista de quem você vai chamar, do onde será, localização, tempo de Ó, vamos começo, dividir fim. tudo. Lista de convidados. Uhum. Você precisa definir o local. O Isso. que mais? O horário. O horário. O que mais? Algumas boas, deixa eu ver o que mais. Material para produzir o churrasco e para você conseguir comer também, então pratos, e assim por diante, ou ao menos esse material para conseguir, né, comer o que você Aham. está fazendo. Deixa eu ver, o que mais? Vai ser, tipo, vai só assar o negócio na churrasqueira e vai todo mundo ficar sentado. Não vai ter uma Ah, é música? verdade. Limpa. Pode ter, né? Justo uma caixa de som, alguma coisa. Claro, o ambiente, criar um ambiente. O seu Colocar aqui Jorge tocando. atividades recreativas. Ó, por Atividades exemplo, recreativas. obrigado, Charlinho. Ó, para eu produzir um churrasco, eu tenho que organizar uma série de coisas. Nesse caso, a gente colocou aqui em tópico, né? Uma lista de compras, lista de convidados, definição do local, definição do horário, material para comer, né? Prato, espeto, toda essa história. Material para fazer o negócio, né? Churrasqueira, carvão. Atividades recreativas, se vai ter som, se vai ter bexiga, se vai ter. O que que vai ter? Truco, sei lá. Entende que para eu começar a tirar um projeto da minha cabeça, eu preciso começar a elaborar uma série de coisas que tudo bem, às vezes eu não elaboro no papel. Por exemplo, eu quando vou fazer isso, tudo bem, eu posso criar um grupo no WhatsApp e mandar uma coisa escrita lá para todo mundo saber. Mas geralmente a gente não faz muito esse trabalho formal, né? Como a Ari falou. De toda forma, para acontecer, para esse projeto sair da ideia, eu preciso sim definir tudo isso, formalmente ou não formalmente. As pessoas precisam chegar lá, na hora lá, no dia lá, no lugar lá, e precisa ter o que eu estou prometendo que vai ter, certo? Todas as atividades lá que eu prometi. Aí, quando a gente vem para a produção de um projeto cultural, a gente fica complicando a história. A gente fica achando que é muito diferente de fazer uma festa com amigos na sua casa, ou muito diferente de fazer um jantar, ou muito diferente de fazer qualquer coisa que você vai organizar para você fazer na sua vida, você vai ter que definir alguns parâmetros para que dê certo, certo? Um pouco da ideia dessa oficina é
e simplificando esses passos, porque eles são muitas vezes intuitivos para a gente organizar o que a gente quer. E aí, é claro, o que eu quero? Eu quero um rolê com os meus amigos. Tá bom, se você ficar só querendo, nunca vai acontecer. Você precisa tomar uma atitude, fazer alguma coisa para que a coisa aconteça. Isso vai exigir de você estratégia, como o Cássio falou, usando a palavra do Cássio. E ainda o que o Charlene falou, né, que ele definiu produção cultural como uma reunião de pessoas para algum tipo de troca. Uai, qual é a diferença entre produzir uma peça e produzir um churrasco, então? Nesse sentido, é claro que são coisas muito diferentes, mas a metodologia não é tão distante. E tem uma coisa principal, porque você ainda definiu aí o seu objetivo, né? Que é fazer um rolê com os seus amigos. Mas isso modificaria completamente o planejamento desse churrasco, porque se o seu objetivo for fazer uma festa de aniversário, uma comemoração de casamento, isso muda todos os outros parâmetros. E quando você restringe a um churrasco, ou uma representação de uma banda filarmônica com 50 pessoas, o planejamento vai mudar. Mas ainda assim, a ação de projetar antes da execução é o mesmo, né? O que muda muitas vezes são parâmetros mais específicos, que são palavras que a gente vai discutir aqui, que é o quê? Saber falar sobre o seu projeto, introduzir ele, colocar os objetivos específicos, os objetivos gerais. Essa apresentação que a gente fez, como que a gente se apresenta para falar que a gente sabe organizar um churrasco, ou que a gente tem essa capacidade, defender o nosso peixe, né? Essa coisa que o Manuel falou, já vou lá buscar no Romulo Avelar, que eu falei que eu ia trazer para a gente aqui. O projeto, a qualidade do projeto define a qualidade da produção. Isso é fato. Então, quando no seu projeto você deixa as coisas abertas, pode ser qualquer alimento, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, com qualquer música. Na hora de produzir vai ser muito mais difícil, porque você vai ter que tomar decisões. Produzir nada mais é do que tomar decisões, fazer recortes. Por isso, esse curso ele tem a pretensão de começar a discutir desde a formulação do projeto, que é esse planejamento da ideia, a externalização da ideia, até as etapas da execução desse projeto, né? E aí, usando aqui um trecho do Romulo Avelar, ele usa uma frase do Lewis Carroll, do Alice no País das Maravilhas, que é uma fala da lagarta para Alice. A lagarta fala: para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Essa frase para a produção cultural é foda, porque é exatamente isso. Para quem não quer escolher, qualquer coisa dá. Mas qualquer coisa não dá em nada. Você vai ficar vagando para sempre. Então, eu não sei para onde que eu quero ir, eu vou ficar andando por aí. Aí o Rômulo fala uma coisa aqui, que é assim, ó. Aqui, ó. Desconcertadas, muitas pessoas se dão conta de que nada projetam para o futuro. Quase sempre, apenas algumas poucas pessoas têm claras as suas metas de longo prazo. O fato é que, no plano pessoal, pode ser uma opção de vida não programar a realidade. Muitos são aqueles que seguiam pelas palavras de Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Até aqui não há o que questionar. Cada um tem o direito de fazer as suas próprias escolhas. O problema é quando esse procedimento se estende às organizações, e, em nosso caso, aos grupos artísticos e entidades culturais. A opção por não definir um direcionamento seguro pode fazer com que os artistas ou a entidade permaneçam à deriva, ao sabor dos humores do mercado. A organização tanto pode seguir um caminho interessante e alcançar o sucesso, quanto permanecer estacionada no mesmo lugar, ou ainda pior, sofrer um retrocesso. É preciso, portanto, que a equipe haja com determinação no sentido de definir uma visão de médio ou longo prazo para esse trabalho. Eu queria trazer um pouco para cá esse pensamento do Rômulo,
Porque a gente tem muito isso, né, de transportar para o trabalho uma dinâmica que a gente aplica na nossa vida pessoal. É claro, né, já está errado se você pensar que você não está olhando para sua vida financeira, que você não está olhando para sua vida pessoal, que você não está olhando para sua saúde física, para sua saúde mental, já começa a ficar complicado, né? Mas, até aí, o problema é seu. Tem uma coisa assim, até aí, o problema é teu. Assim, se você não quer olhar, se você não quer cuidar, tá bom, assim, você vai arcar com as consequências. Agora, quando a gente está falando de um projeto cultural, ou da gestão de um grupo, que aí fica um pouco mais complicado ainda, né? Aqui tem o Ari, que tem o Grupo Flacos e a Trupe, tem o Cláudio, que é gestor da banda, tem o Cássio, que é gestor da Ubuntu. Enfim, quando fala de gestão de grupo, ainda a gente entra num buraco um pouquinho mais fundo, né? Porque o grupo ele tem uma ação estendida no tempo. Mas falando sobre especificamente a produção, né, de um projeto, se você transporta para a produção do projeto essa ideia de que as coisas vão se resolver organicamente, você está, na verdade, já fadando o seu projeto ao fracasso, porque as variáveis são muitas. Então, voltamos para a palavra do Cássio, estratégia. Né? A gente vai ficar rondando em cima desse conceito. Muito bem colocado esse trecho e essa frase da Lagarta. Exatamente, até porque todas as condições elas tendem a apontar caminhos contrários quando a gente fala sobre monetizar o trabalho artístico. A maioria das condições são adversas. Não é fácil você tirar dinheiro para você conseguir ser pago e pagar os seus. Até porque a gente não está fazendo projetos, quando são projetos culturais, o lucro, às vezes, não é imediato. Não é tal qual você está fazendo um projeto que tem grandes proporções, um artista que mesmo ele tem que se produzir e tem que se projetar antes de se produzir, que é quem já tem alcance, que pode colocar uma peça de teatro no valor X e conseguir pagar a produção só pelo público que ele alcança organicamente. Muitas vezes a gente, aqui nesse grupo, a gente tem que se movimentar de outras maneiras. E essa estratégia, quando a gente escuta os modos operantes, quando o outro compartilha como ele vem fazendo, abre um novo horizonte para a gente, né? Eu aprendo muito com o Gabriel, compartilhando projetos do grupo dele, e ele aprende muito comigo, compartilhando projetos dos meus, mas como que a gente, né, facilita essa conversa, para que a gente saiba quais são esses caminhos e a gente possa escolher de acordo com a nossa realidade. A produção é um eterno aprendizado, né? É uma eterna troca também, né? Sim. Pois O é. que você acha dessa frase, Cássio? De para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Cara, eu acho que é isso. Se você não tem um objetivo traçado, então você vai ficar no devaneio, né? Você vai ficar vagando, né? Então, a partir do momento que você consegue traçar o seu objetivo, aí cai de novo naquela questão, as estratégias e juntando o que o Charlinho falou, as pessoas, as cabeças pensantes, para que todo mundo consiga, em conjunto, alcançar esse objetivo. Você poderia compartilhar com a gente, Cássio, um pouco como foi a primeira ideia do surgimento desse coletivo, a Ubuntu Cultural, e como foi assim esse caminho para vocês? É claro que teve uma injeção de verba da prefeitura, né? Que vocês estavam atentos à Lei Aldir Blanc, à Lei Paulo Gustavo, tudo isso, o que ajuda muito. Mas são caminhos, né? Nesse caso, o fomento direto são caminhos para viabilizar. Só que viabilizar ideias que vocês já tinham. Como foi esse processo para vocês? Cara, seguinte, a Ubuntu, ela veio ela surgiu, né? Ela nasceu através da reunião dos nossos, que era a primeira concepção de projeto, vamos dizer assim, em parceria de quem tá com fome com quem tá com vontade de comer, que a gente sempre falava. A galera que quer fazer o movimento acontecer,
junto com a proposta que o Ale foi buscar de pessoas que queriam fazer as coisas acontecerem. Então na real, eu entrei a princípio como um convidado, né, para trazer essa parte técnica, que eu já trabalhava com projetos, que a primeira formação era através do Felipe, do Nidal, esqueci o nome do rapaz lá, do Safari, também já estava com a Malu, e aí eles chegaram a fazer esse convite para eu poder participar. Entrei nessa parte como sendo a linha condutora um pouco mais técnica. A gente conseguiu fazer a primeira realização, que foi lá na Vila São Pedro, depois a gente teve uma outra realização no Hélio, e aí por alguns conflitos internos, né, que todo coletivo acaba tendo aquela questão, né, um pouco familiar até, né, de ideias e princípios e afins. A gente acabou tendo uma reestruturação, que daí dessa reestruturação veio muito dessa vontade que eu sempre quis de mudar o nome, né, que era a questão de ter um nome que, ao meu ver, assim, e também ao restante do coletivo, fosse mais instigativo e fosse mais atrativo, né, para aquilo tudo que a gente estava querendo trazer. Porque Reunião dos Nossos, ele tinha uma proposta, mas até então não tinha uma proposta e uma ideia muito profunda, que pudesse instigar as pessoas a querer saber, a querer pesquisar, a querer entender, e até mesmo vir querer participar. Aí nessa reformulação a gente iniciou com essa identidade, com essa filosofia da Ubuntu, e de lá para cá a gente veio, né, nessa mescla de parcerias com a secretaria, eles sempre dando esse apoio, né, principalmente na questão das verbas para algumas partes de locação, a gente vindo fazer o complemento disso, né, que muitas das coisas também que a gente conseguiu conquistar nas realizações até então foi muito meio a meio, né, meio coletivo, naquela correria de coletivo, vamos levantar um caixa, vamos tentar conseguir algum parceiro, vamos tentar fazer algum corre, e também com essa disponibilidade do departamento de querer apostar nessa proposta que estava vindo, né? Querer apostar nessa fome, nessa vontade de comer que a galera estava querendo fazer. E de lá para cá, a gente veio muito nessa parceria, depois essa parceria acabou meio que se cessando, porque teve um tempo de duração, e aí a Ubuntu veio com as suas próprias pernas, né, caminhando, conseguindo levantamento de caixa, e a gente fez essa inscrição também na Paulo Gustavo, que a gente, graças a Deus, conseguiu a aprovação do Festival Ubuntu, no qual a gente fez dia 7 agora, e agora a gente está mirando muito nessa questão, né, dos projetos incentivados, Aldir Blanc, também PROAC e afins, e também agora a gente está com uma estratégia também do patrocínio direto. Então, basicamente, a gente vem com essa formação, assim, né? São um produtor, fazedores de culturas, pessoas com vontade de querer fazer, com vontade de querer com que a coisa aconteça, e principalmente que é uma das premissas básicas, assim, desculpa se eu estiver me alongando, que é a questão da descentralização da cultura, né? Da gente tirar do centro, levar para a periferia, dar voz para a periferia e, principalmente, trabalhar em cima massivamente das crianças e dos jovens, que é tirar a perspectiva de estar próximo de uma boca de fumo, de estar próximo de uma cidade parada, que não te oferece alguns outros recursos, e o que vai te dar mais recurso, o que vai te dar mais retorno é trabalhar numa esquina, trabalhar como aviãozinho. Então, a partir do momento que a gente consegue dar visibilidade para um artista que está lá na quebrada, que escreve, que dança, que rima, que canta, isso para a gente já está sendo a nossa maior conquista, assim, de todos os corres que a gente faz. Nesse quase 2 anos que a gente tem de Ubuntu, a gente já, bem dizer, resgatou uma média de 10 artistas, assim, que chegaram em nós e falaram, cara, fazia um tempo que eu estava parado, eu tive problema familiar, eu tive problema assim, assim, assado, e agora que vocês chamaram, se vocês fizeram convite, eu reacendi aquele tesão, aquela chama de poder expressar a minha arte, de poder fazer o meu corre,
Então, tipo, isso pra gente, por todos os percalços e todas as correrias que a Ubuntu passa no interno, quando a gente recebe esse feedback, recebe o feedback da comunidade também, né, que a gente leva, isso para nós, assim, é o ouro, assim, que a gente consegue conquistar e é o Ubuntu que a gente consegue compartilhar, né? Pô, muito bom. Muito bom, e parabéns pela escolha aí. Ubuntu é um nome muito bom e foi muito feliz essa reformulação. E todos os objetivos que você já falou, né? De centralizar a cultura, de trazer o artista da quebrada. Isso traz uma particularidade para esse festival que é única e que numa cidade como Pinhal o impacto é gigantesco, né, cara? E ainda queria aproveitar, obrigado, viu, Cássio, pela sua fala. Queria aproveitar o exemplo da Ubuntu, porque tem ainda uma diferença, né, entre... A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando entrar na fase de produção dos projetos, mas o Rômulo, ele sublinha muito a diferença entre produção e gestão cultural. A gente entende produção cultural como uma coisa toda, né? A, o genérico, assim, essa organização, esse planejamento. E o Rômulo, ele fala que tem uma diferença, porque a produção cultural, ela age pontualmente sobre um projeto. E a gestão cultural, ela age ao longo do tempo, num planejamento de anos desse coletivo, ou, enfim, desse organismo de produção cultural, né? E é interessante que você fala, Cássio, desse momento de crise, porque o que era um projeto passa a ser um coletivo, né? O que era a ideia de um evento passa a ser um grupo que pensa a longo prazo aonde ele quer chegar e define objetivos. E com isso, claro, a gente passa por coisas que parecem banais, do tipo definir o nome do grupo, mas que gera cisão, porque a definição do nome do grupo, por si, já inicia uma discussão de qual é o caminho que esse grupo quer percorrer, qual é a metodologia que esse grupo quer usar. Então, é um exemplo lindo esse, Cássio, porque deixa de ser a produção de um projeto pontual para se pensar um projeto de continuidade, né, na cidade. Sim. Uma coisa legal é que vocês fizeram e depois vocês optaram pela escolha do nome, né? E que é o que deve ser feito, né? Primeiro começa, bota a mão na massa. Sim, o começo veio muito. A filosofia ela caminhava para o mesmo caminho, mas ainda assim, como a gente sabe que existe em todos os lugares, tinha um pouco da questão do ego falar mais alto, né? Tinham alguns egos que queriam, tipo, eu sou o dono, eu sou isso, eu sou aquilo. E para o restante do pessoal, a gente via que o caminho não era muito esse. O caminho era mais fazer essa questão compartilhada mesmo, né? E principalmente dos espaços, dos caminhos e das perspectivas, né? Porque muita gente a gente entende que quando a gente consegue conquistar algo sozinho, ele tem um apreço. Mas quando a gente consegue conquistar algo coletivamente, esse apreço, esse valor é outro, né? Ele muda, né? Então, principalmente nessa questão de dar os espaços, de compartilhar conhecimentos, de aprender principalmente, porque eu trazendo para o meu particular, eu sempre trabalhei na parte da realização, né? Desde a Comedy, com a Ciodu também, eu fiquei mais focado na realização, então eu tenho uma especialidade maior na realização. Vindo para o Ubuntu, já veio mais essa questão da parte da gestão, já veio mais essa questão de liderar essa parte, de buscar novos conhecimentos. Então, tipo, é isso. Cada um desbrava um canto, cada um vai lá e busca um conhecimento para trazer uma somatória do coletivo e, consecutivamente, trazer uma somatória para por onde o coletivo passa, né? E a ideia é sempre ramificar e frutificar isso. Ô, Cássio, se me permite, você fez esse relato, né?
E eu lembrei de um poema do João Cabral de Melo Neto. Vou ler um pedacinho, tá? Que eu acho que pode abrir discussão pra gente. Chama Tecendo Amanhã. E o trecho é assim: um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Eu queria ler isso porque o Charlinho também usou a definição de produção cultural como reunião de pessoas, né? Ou troca de conhecimento. E eu acho que a produção cultural, por mais que a gente pense nela como uma coisa técnica, né? Cria cronograma, cria orçamento, cria demanda, acompanhamento, cria planilha de cotação, cria compras, tudo isso. Eu acho que às vezes a gente corre o risco de separar produção de cultural. E achar que produção cultural é só estratégia. Não é, né? Mesmo o que a gente pensa de cultura? Esse cultural, né? Essa palavra, muita gente fica pensando cultura como uma coisa erudita, né? E deixa de considerar a cultura como uma tecnologia popular, a cultura da culinária, a cultura da vestimenta, a cultura das festas, a cultura do que já acontece espontaneamente no mundo. E a produção cultural, ela, na verdade, quando o Rômulo fala de emprestar esses conceitos da administração empresarial, né, é um pouco no sentido de contaminar esse conteúdo que emana do desejo de fomentar a cultura. E aí cada coletivo, cada projeto vai ter os seus objetivos, né? Mas você complementa isso oferecendo um caminho que já existe, um caminho estratégico que já existe, né? De planejamento e tudo isso. Mas é interessante quando você fala de juntar forças, né? Que é muito difícil uma pessoa produzir sozinha. Imagina, para produzir uma peça de teatro sozinho, você vai escrever o texto, dirigir, atuar, Contratar os iluminar, dois vai bater palma também e vai embora também. vai Você faz receber o tudo. ingresso também. Pois tipo, vai pagar o ingresso e receber o ingresso, né? O próprio ingresso. Assim, a cultura, ela é um lugar relacional, né? Não existe como você criar um espaço de troca cultural sozinho. Então, bonito isso que você fala, Cássio, do que acontece quando o coletivo se emana, né? Sim, até também porque sem a troca a gente não consegue crescer, né? Não consegue entender, não consegue absorver, não consegue evoluir. E tem uma das grandes pretensões nossas também para esse ano barra 25, que é ir para além de Pinhal também, né? De fazer essa troca e intercâmbio. A gente já sempre convida alguns artistas de outras cidades para estar apresentando, mas a gente está com uma pretensão muito grande de aprofundar ainda mais esse intercâmbio e aprofundar ainda mais essa troca com os coletivos da região, né? Porque cai muito em cima disso que vocês vêm falando desde o começo, que é a questão do conhecimento, a questão da troca, de entender como que se é feito em São João, como se é feito em Poços, como se usa as linguagens lá, trazer para aplicar aqui e trocar com eles lá também, né? Então acho que isso é o grande caminho assim que a gente galgueia muito para conquistar e é muito o caminho que a gente vê, né, de uma forma que é um oceano vasto, né? Tem espaço para todos e todos podem conquistar e todos podem se expressar e todos podem. Exatamente. E você fala desse poder de contaminação, né? Eu acredito muito nele. E a cultura ela só sobrevive porque a gente continua
querendo contar histórias, né? Querendo mudar a história, também para contar para outra pessoa da nossa perspectiva. E a gente se inspira, se contamina numa narrativa para criar uma outra. Nesse caso, eu tenho certeza que a Ubuntu pode ser uma influência muito forte, assim, é inevitável, né? Você passa por São João, passa por Mogi Guaçu, passa por Andradas, e você vai deixando um convite, né? Uma convocatória para que outras coisas surjam a partir dessa troca de conhecimento, né? Total, total. Outros frutos, né? Vão se enraizando, se Sim. frutificando. Ó, tá faltando 9 minutos aqui para acabar o nosso encontro. Esse primeiro foi mais focado na introdução, né? E que é muito interessante para a gente começar a fermentação aí dessas ideias. Mas o próximo encontro, até dentro disso que o Cássio e o Gabriel, vocês estavam conversando, que é sobre esse compartilhamento de ideias, né? No próximo encontro, a gente já se planejou de compartilhar os projetos culturais que a gente vinha fazendo e mostrar essas maneiras que a gente fez para captar recurso. Porque por mais que esse curso ele é mais focado na execução, a produção executiva, ou seja, aquela que você executa a parte prática do projeto, essa parte da pré-produção, a gente não tem como não falar sobre ela, que é a parte de captação de recursos e aonde eu sei que muita gente trava, né? Eu sei que existe esse negócio intelectual, esse suprassumo inatingível da pré-produção, da captação de recurso, e eu acho que uma das missões desse curso aqui é desmistificar justamente isso, né? Então, eu convido todo mundo no próximo encontro a estar com a gente, para a gente estar mostrando os modos que a gente vem fazendo sobre essa parte, sobre a pré-produção. Exatamente, Manu. Essa primeira aula, né, introdutória, ela foi para vocês conhecerem a gente, conhecerem qual é o conteúdo do curso, e para a gente meditar um pouco sobre a relação entre um projeto cultural e a produção cultural. Aí, como a gente falou, né, sobre como as coisas indefinidas no projeto acabam indefinindo as coisas para a produção executiva, a gente achou por bem inserir nesse curso um módulo com foco na elaboração do projeto. Aí sim, esse projeto mais formal, que o Ari falou, né? Então, a gente vai compartilhar um pouco dessa metodologia de como a gente costuma elaborar. Todas as aulas, a gente vai postar no grupo um material de apoio com o que a gente discutiu na aula, enfim, uns slides aí para todo mundo poder acompanhar. Oi, Léo. E nesse Léo, material de bem-vindo. apoio, a gente vai inserir algumas perguntas, que são tipo um para casa, tá? Que vai ter toda semana para vocês fazerem. E a ideia é que vocês respondam essas perguntas mesmo, num caderno, num qualquer coisa assim, para que no começo do próximo encontro a gente possa conversar um pouco sobre essas respostas. Então, as perguntas de um dia vão nortear o começo do próximo encontro, tá bem? Aí tem que fazer o para casa, hein, gente? Senão não ganha nota. Você já vai lançar aqui o para casa ou a gente manda no grupo depois? Eu acho que a gente manda. Foi legal porque eu Sim. consegui reunir várias questões aqui, Ah, que aí eu converso com o Manu e a gente formaliza no material de apoio. o que eu achei mais legal dessa introdução, desses encontros que a gente foi ter, foi as pessoas compartilhando como trabalha com a cultura e os meios mais diversos, né, que cada um colocou aqui na roda. E eu acho que isso pode ser uma boa coisa ali no Para Casa, a gente está buscando se apresentar, enfim, depois a gente manda de forma mais escrita. E é isso, todos os encontros vão ser gravados, a gente vai mandar uma ata também dessa reunião para ajudar aí no estudo para casa e para a gente ter um norte, né, de conhecimento. E, pô, gente, se sintam à vontade para
está comentando no grupo qualquer coisa, não tem pergunta idiota, não tem ideia que não deva ser compartilhada. Exatamente. Lembrando também desse apelo para que vocês ajudem a gente na divulgação, né? Para que mais pessoas tenham acesso a esse curso. E lembrando que as pessoas que têm projeto aprovado na Paulo Gustavo, a gente vai entrar em contato à parte para marcar uma mentoria, tá? A ideia é que a gente acompanhe a execução também dos projetos da Paulo Gustavo, para a gente aprender mesmo como faz, né? Uma demanda nova na cidade. Então a ideia é que a gente fique cada vez mais craques nisso, para que a gente consiga acessar recursos de outros âmbitos também, né? Estaduais e federais. Um crescendo puxa o outro. Uma cidade ainda como Pinhal, que a nossa classe artística é tão pequena, tenho certeza que a profissionalização de um artista, ela influencia diretamente na profissionalização do outro. E, pô, sonho por esse dia que a gente vai conseguir viver de arte só fazendo Pinhal, sabe? Sem precisar ir para fora. Por mais que a gente possa trabalhar fora também, como o Cássio disse, sabe, que tem essa vontade de colocar o festival fora, claro, pô, maravilhoso. Captar recurso federal e jogar esse festival em Brasília algum dia. Mas até lá é um passo por vez. E pô, quanto mais sólido o Pinhal tiver, mais sólido as nossas ideias vão ser. Acho que é isso. Eu Encerramos acho. por aqui. Gente, muito obrigado, então. 2 horas aí rapidinho. E o próximo encontro a gente já vem com esse objetivo aí, sobre a captação. Maravilha, muito obrigado. Obrigado, É ótimo, bem animado. Vamos com tudo. Obrigado. Ó, o Ari tá Gratidão, galera. desligado aí, hein, Ari? Não tô te ouvindo, não. Agradecer uma oportunidade, né? Sempre aprendendo. Aí o projeto é a ideia e a produção é a execução. Né? Pronto. Obrigado. Matou. Obrigado a você, Ari. Pode Obrigado. resumir o encontro em uma frase. Obrigado, Caio. Obrigado, Carla. Aí quem ficou mais tímido, tipo o Caio e a Carla, se quiser, né, vai dando aquela soltadinha, né? Que a gente tá aqui para se ajudar mesmo. E a opinião de vocês é muito importante. Ó, o Caio falou, obrigado, pessoal, parabéns pelo trabalho e pela disposição em nos ajudar, os artistas da cidade, a se profissionalizar. Gostei de conhecer vocês, muito prazer, um abraço e até a próxima aula. A Carla falou que vai precisar de muita ajuda, sou nova nesse universo. Gente, sejam bem-vindos, vocês dois, vamos junto, tá? A gente se ajuda e o céu é o limite. Gratidão, galera. Valeu pela troca aí. Tamo junto e pra cima. Valeu, Cássio. Valeu, gente. Boa noite, então, e até semana que vem. Boa noite. Boa noite a todos aí. Obrigado. O Manuel vai encerrar a gravação agora.